Boa noite, pessoal. Tudo bem com todos? Espero que vocês estejam bem e espero que vocês estejam tocando bem a vida, né? Eu acredito que os momentos que vivemos são desafiadores, vai, não vamos dizer difíceis, vamos falar desafiadores, mas com certeza nós temos, se nós estamos aqui, né? Se estamos encarnados aqui neste exato momento em que tudo isso está acontecendo, não só pandemia, tá? Ebulição política, ebulição econômica, essas crises e guerras de ódio para tudo quanto é lado. Se a gente está aqui nesse momento é porque a gente realmente precisava passar por aqui nessa hora. Temos coisas a aprender e principalmente a contribuir, né? Então, garanta que a sua contribuição seja positiva e não negativa. Pense sempre nisso, ok? Não importa, vamos dizer assim, né, de que lado você está, o que importa é fazer uma contribuição positiva e construtiva. Mas vamos entrar aqui no tema da noite, o perdão, um tema muito simples, vai ser uma palestra bem rápida e tranquila, porque esse tema já está, todo mundo que está aqui já superou, né? Então ninguém tem problema com perdão, então tá ponto superado. Mas, de qualquer forma, para a gente não perder a viagem, vamos a ver o que temos aqui para a palestra de hoje, para a aula de hoje. Então, vamos lá. Bibliografia, como sempre, né? Baseada aí no Evangelho e no Livro dos Espíritos, que é a nossa fonte principal, né, dos ensinamentos que foram deixados, né, pelo Espírito da Verdade, e que com isso a gente vai estudando, vai compreendendo, vai cada vez mais, né, entendendo o que a essência, né, das palavras que foram deixadas aqui, né? Aqueles que acham que esses livros já estão datados, eles nunca estiveram mais atuais, né? Os ensinamentos que estão aqui, quando você tem os olhos de ver, né, são preciosíssimos. E é isso que eu quero tentar compartilhar com vocês hoje. Perdoar é uma arte, né? Fala a verdade. Perdoar é uma coisa que também desafia e muito, né, a nossa existência, né? E a gente não domina essa arte. Definitivamente a gente não domina a arte do perdão e isso causa uma série de problemas na nossa vida. Seja perdoar o próximo ou seja perdoar nós mesmos, né? A gente também somos muito ruins. Aqui tô mais falando do, né, perdoar o próximo. Mas só fazendo um parênteses, nós também somos muito ruins de nos perdoar, né? A gente não tem nenhum pingo de boa vontade quando o caso é com a gente, né? Então, assim, se é difícil perdoar o outro, a nós mesmos, então, nem se fala, né? Talvez um dia eu fale até especificamente só disso. Mas vamos adiante aqui, vamos ver o que tem de legal. Muito bem, o perdão na nossa vida. Por que que perdoar é tão difícil? Você já parou para pensar? Por que que dói tanto às vezes essa coisa de perdão? Você já parou para pensar nisso? Um minutinho aí para você refletir. Por que que perdoar é tão complicado? Né? Por que que a gente não consegue esquecer, né? Por que que fica aquilo, né, martelando na sua cabeça, né, do que te fizeram? Pois é, né? Tem coisas muito interessantes, né? Tua mãe, por exemplo, te xingou, né, de tudo quanto é nome quando você era pequena ou pequeno. Mas, gente, foi só uma vez e foi há mais de 30 anos. Mas você ainda tá com aquilo reverberando aí no teu crânio. Olha como como nós somos difíceis, né? Talvez perdoar seja difícil porque nós somos difíceis, né? Já tem uma primeira dica aí, né? E isso é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar, né? E aqui nessa brincadeira, eu já faço a primeira reflexão, né? O que você carrega aí há tanto tempo que você não consegue esquecer, não consegue deixar passar, né? E que isso te adianta, né? A gente carrega tanta tranqueira dentro da gente, é uma coisa assim horrorosa. E o que acontece, gente? Olha, eu já falei isso algumas vezes, mas vale sempre, né, a lembrança, né? Quando a gente não perdoa e a gente fica relembrando, revivendo, remoendo,
é como se a gente estivesse se envenenando um pouquinho todos os dias, né? Porque você fica alimentando aquilo, né? Aquela energia ruim, aquela coisa que te machucou e que tá ali, né? Pinicando. Além disso, tem algumas pessoas que não é um pouco todos os dias, é um pouco todas as horas, que aquilo tá sempre na cabeça da pessoa, uma coisa impressionante. Claro, ela tá ocupada com algumas outras coisas, mas aquilo tá sempre ali, nos termos modernos da informática, tá sempre ali rodando em background, sabe, em segundo plano. Tá sempre ali. Eu tô fazendo alguma coisa, mas aquilo tá ali. Né? E né, tem gente que é tão assim que é toda hora ainda tá lembrando daquilo. E, gente, olha, não perdoar e não deixar passar as coisas implica em você ainda estar em guerra com a pessoa. Desculpa, mas é a verdade. Você ainda está em guerra com essa pessoa que você não perdoou. Tá em guerra. Tá ali, degladiando com ela. E é o pior tipo de guerra que tem. É a guerra mental energética. Essa guerra, né? Você não precisa estar perto da pessoa, ela pode estar lá na China, no Japão, mas vocês estão ali, ó. Pá, 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 pá. Quer dizer, se ela também tiver, né, ligada nisso, vocês estão os dois ali, um, né, mandando farpas, o outro manda farpas, as farpas vibratórias, né? E aquilo fica espetando um, espetando o outro e fazendo mal, né? Um mal terrível para você. E se o outro tiver na frequência, na faixa, né, vai fazer mal para ele também. Então, presta muita atenção nisso, porque você, quando não deixa passar, quando você não perdoa, você continua em guerra, você continua revivendo, dando energia ainda para aquela situação. Então, se já era ruim, fica pior. Ok? Muito bom. Ainda no campo carregamos tranqueira dentro de nós. Olha só que interessante. Mas isso aqui você já meio que sabe, né? Não perdoar causa as doenças. Por que causa doenças? Porque, né, a gente fica com mágoa, a gente fica com raiva, a gente fica com ressentimentos, a gente fica na lama. E pior, né? Doente. Quando a gente não perdoa e fica acumulando aquela energia, né, que eu te falei ali no slide anterior, essa energia, né, essa energia de mágoa, de ressentimento, de raiva e de tudo que não é tão saudável, né, tão legal, né, sentimentos ruins aí que a gente está inclusive usando de forma errada, né? Porque nós estamos querendo, inclusive, destruir o outro. Isso vai se acumulando no teu corpo, né? Primeiro no corpo espiritual, né? E vai causando disfunções no corpo espiritual. Agora, como você está encarnado aqui, né? Casualmente você está encarnado aqui, o que acontece no teu corpo espiritual reflete no teu corpo físico. Então, essa energia vai arrebentando o corpo espiritual e, por consequência, começa a arrebentar o corpo físico também. Olha só que coisa. É muito complicada essa situação. E a gente não se atenta a isso até o momento em que aquela doença, aquele problema estourou na nossa vida. Né? Aquela mágoa, aquele ressentimento que você está guardando aí agora, agora você está com ele aí. Você pode nem estar dando tanta importância agora que você está ouvindo a palestra, mas ele está aí rodando. Né? Ele está te envenenando e está causando doença. Quanto mais força, quanto mais, né, você acumular essa coisa em você, pior pode ser as consequências. Né? Eu gosto muito de dar um exemplo, e assim, gente, cada caso é um caso, tá? Cada pessoa é uma pessoa, em cada um vai acontecer uma coisa diferente, porque a gente é único, então não existe, vamos dizer assim, um padrão. Algumas coisas podem ser até parecidas, mas não tem um padrão. Mas você pega ali alguma pessoa que foi magoada, né, por exemplo, sentimentalmente, emocionalmente, e começou a ficar com um rancor, uma raiva, uma mágoa muito forte no peito, né, geralmente, né, nas mulheres, por exemplo, causa o câncer de mama. Por quê? Porque empedra, você fecha o peito, você se magoou. Então você às vezes até faz aquela coisa nunca mais amarei, nunca mais, sabe aquelas coisas, aquelas promessas bestas que às vezes a gente faz, né? E aquilo que quer, você fechou o peito, aquilo empedrou
e aquela energia fica ali. Você entendeu? Né? Nos homens, né, geralmente isso pode não, pode até dar. Tem homem que tem câncer, né, na mama também. Não é como as mulheres, mas acontece. Mas o homem geralmente ocorrem outras coisas, né? Ele normalmente ele fica em depressão, acaba tendo infarto, acaba tendo outros problemas, também fruto dessa coisa, né? O homem tem fama de ser durão e tal, mas sente igual, né? Tem emoções igual, né? Então, assim, também quando ele entra nessas de mágoa, ressentimento, raiva, etc., algum lugar aquilo vai estourar, entendeu? E, né, pode também se solidificar ali, empedrar e dar câncer em algum lugar. Por exemplo, tá? É um exemplo, não quer dizer que é isso. Pode acontecer muitas outras coisas, mas eu só estou tentando exemplificar para você ver o quão importante é você entender isso e parar de carregar essa tranqueirada toda dentro de você. E olha só que legal, quando a gente finalmente perdoa a pessoa, né? Ai, aí nós temos um momento iluminado, né? Tudo bem, eu te dou meu perdão. Eu esqueço de tudo que você fez para mim. Somos magnânimos nessa hora. Mas ó, vê se não faz de novo, hein? Gente, perdoou nada, né? Perdoou vírgula que perdoou. Só da boca para fora tá falando ali. Não perdoou nada. Ainda mais quando você tá. Quando o pessoal solta uma frase dessa, ou quando pensa, né? Ó, mas vê se não faz de novo, hein? Vê se não apronta outra vez, hein? Olha lá, hein? Pronto. Você não perdoou. Vai lá dentro olhar. Fala a verdade. Vai lá dentro olhar se perdoou. Ainda mais aquelas coisas que te machucaram mesmo, né? Que tocou lá dentro, no fundo. Não perdoou. Não conseguiu perdoar ainda, eu sei. É complicado. A gente vai ver daqui a pouco isso, mas é um desafio grande para o ser humano mesmo, trabalhar essa coisa. E a gente tem que estar bem atento mesmo. Qual que é a sua visão na história, né? Nessa coisa do perdão. Como é que você está vendo isso? Olha o que você me fez. Você já conhece esse som, né? Você já sabe onde isso vai parar, né? Mas enfim, olha o que você me fez. Tá lá você de novo jogando para fora, dando poder para fora, né? Deixando o exterior ferir você. Olha só que interessante. Mais uma vez, né? Abdicando do seu poder supremo que é em você, né? Você na sua vida e jogando de novo a responsabilidade para fora. E por que será que acontece tanta dor, né, quando alguém te machuca e você não perdoa? Será que é porque acertou seu orgulho ou porque pegou na sua ferida? Pode ser, né? Pode ser também. Pode ser que aconteceu isso e aí, né? Mais um motivo para você dizer você me fez e ai como doeu. E nessas horas você acaba se achando uma vítima de mundo cruel, né? Poxa vida, né? O que me fizeram aqui, olha que situação que eu fiquei. E ainda briga, né? Mas o que me fizeram foi horrível, foi injusto, Laurêncio. Foi terrível isso. Tô aqui passando, né? Comendo pão que o diabo amassou com o pé, como dizia minha mãe. Ela acrescentou esse com o pé, né? Mas você se lembra, né? Deus não é injusto. Lembra? Não vale só Deus ser justo quando é a seu favor. Deus é justo sempre, né? Então, esse daí que você está falando que foi horrível e que foi injusto, na verdade, não. Pode ter sido até horrível, né? Não vou tirar o horrível da história. Mas injusto não foi, não. Não foi. Pode ficar bravo comigo, mas não foi injusto, não. Deus é totalmente justo. E ele tem a verdadeira justiça, né, gente? Vocês sabem disso. Ele é o justo de verdade, porque ele nos enxerga a todos, não numa única encarnação ou não numa única situação, mas ele nos enxerga como um todo, né? Então, assim, tudo que nos acontece tá certinho na medida exata daquilo que a gente merece e que a gente precisa, né?
E, né, como não podia deixar, né, olha, ela apareceu aí a vítima, né, sempre ela, né, porque quando você fala: "Olha o que você me fez", é porque você está se pondo na situação de vítima. Se você está pondo na situação de vítima, quer dizer que existe, né, o carrasco, o agressor, que pode te agredir. Mais uma vez, olha você dando o poder para fora. Olha você abrindo as portas, as janelas para que as situações aconteçam com você, para que as coisas te afetem. Porque você não está na posse de si, não está no seu poder. Você está falando aqui, ó, você me fez, olha aqui, você me machucou, você não sei o que lá. E alguém tem poder para fazer isso, gente? Ah, mas a pessoa me sacaneou, me enganou, etc. Ok, gente, mas o fator de você se machucar e você ficar mal com aquilo é dentro de você, né? Você vai resolver isso dentro de você. Não é uma coisa que o outro fez e te derrubou. Você se deixou derrubar, né? Pô, mas Laurêncio, você inverte tudo, cara, toda hora, né? Meu pai e minha mãe me abandonou. Minha esposa, meu esposo me traiu. Puxaram meu tapete no trabalho, cara. Mas você já se perguntou o que você se fez? Você já fez essa pergunta honesta e sincera com você? Como assim o que eu me fiz? Ué, se puxaram seu tapete no trabalho e você for olhar, muito provavelmente você estava dando pouco valor ao seu trabalho, pouco valor ao que você é capaz de fazer e produzir, pouco valor às coisas que você conseguiria entregar. Você provavelmente está naquele pensamento ainda, né, de que eu estou aqui e todos estão contra mim. Você está ainda naquela vibração de que, porque aquele é amigo, ele é protegido e eu sou um coitado e eu nunca tenho nada. Junta tudo isso, o que você espera que vai acontecer? Sinceramente, olha a vibração que você está cultivando aí, sem perceber, não estou te culpando, tá? Nem estou te condenando, muito pelo contrário. Eu quero mais é que você enxergue, né? Porque toda vez que você enxerga, você consegue lidar com a situação, e isso é maravilhoso. Mesma coisa na traição, né? Seja uma traição conjugal, ou seja uma traição até de amigos. É, Você parou para pensar se você não traiu seus valores? É, os seus valores. Quanta coisa, né? Porque assim, vou puxar aqui um pouco as lamúrias, né? O pessoal fala, né, que porque tem que ceder, tem que fazer tudo para agradar e papapá, porque senão o outro não vai gostar de você e você precisa, né, ceder em prol dos outros. Isso daí é o quê? Me fala o que que é? É trair você, né? Autotraição. E aí você atrai a traição do mundo exterior. Você já parou para pensar sincera e honestamente com você nisso? Pensa ali em qualquer traição que você tenha sofrido, de qualquer tipo. Avalia bem, porque se você não é traível, você não é traído. Simples assim. Volta naquele ponto. Deus não é justo, mas justo de verdade. Então, se aquilo aconteceu, é porque tinha alguma coisa para te ensinar, certo? Jamais punir, ensinar. Minha mãe e meu pai me abandonou quando eu era pequeno, antes de eu nascer, ou depois que eu já era grande, mas enfim. Tá, mas espera, será que você não era um auto-abandonado? E isso pode ter vindo de outra vida, perfeitamente. Pode ser dessa, tá? Porque não adianta também, é tudo da outra vida. Não, tem muita coisa que é desta vida, né? Mas quando a gente às vezes é pequenininho tal, e acontece, cara, você podia ser um auto-abandonado. E você traz isso, né? Não é porque você nasceu de novo, que você esqueceu tudo, você está num corpo novo, etc., que você deixou de ser você. Enquanto você não lidar com o abandono interior, ele vai continuar acontecendo no exterior, né? Então, você acabou atraindo pessoas que eram suscetíveis de te abandonar. E você talvez ainda não tenha conseguido, né, mudar isso dentro de você,
Aconteceu, a pessoa foi e abandonou. E não adianta ficar culpando ela. É dentro de você que você precisa resolver, porque provavelmente você tinha um trabalho para fazer com você, um valor para dar para você, um cuidado para dar para você, e que, né, se você tivesse aquele pai, aquela mãe ou ambos, né, naquele momento, talvez você não conseguisse se desenvolver. E a providência divina te deu essa oportunidade para você se trabalhar. Aqui, né, vem essa máxima, né? Uma frase, né, que eu falo às vezes, né, o mal só entra em você pelo mal que existe em você. Ninguém te machuca se você não é machucável, se você não é abandonável, ninguém te abandona, se você não é traível, ninguém te trai, se você não é sacaneável, ninguém te sacaneia, se seu tapete não é puxável, ninguém puxa seu tapete. Agora, isso é uma conquista interior, é uma coisa que nós estamos trabalhando aqui, tudo bem, beleza, nós estamos aqui na Terra para desenvolver essas habilidades interiores e evitar que essas coisas aconteçam no exterior. As pessoas acabam sendo instrumentos divinos, muitas vezes inconscientes até do que estão praticando, mas porque elas estão reagindo às nossas energias e ao nosso interior, é isso que elas estão reagindo. Né? Então, são oportunidades sagradas que nós estamos tendo para trabalhar essas coisas. Senão, caso contrário, a gente talvez nunca veria, né? Então, novamente, ninguém machuca se você não é machucável. E aqui vem a parte mais. Eu não gosto de falar difícil, mas a parte mais desafiadora de a gente entender. A parte de que não existe perdão. Pô, como assim não existe perdão se a palestra é sobre perdão? Mas é esse o ponto, esse é o pulo do gato. Não existe perdão se é você que causa e atrai todas as situações. Porque o exterior só está reagindo ao seu interior para que você enxergue determinadas coisas e possa agir sobre elas, né? Então, o que existe é entender o que dentro de você gerou aquilo e resolver isso, resolver em você. Então, assim, nunca mais vou ter uma postura de autoabandono, nunca mais vou ter uma postura de autotraição comigo mesmo, com meus valores, com as minhas vontades, com os meus desejos. Nunca mais vou ter uma postura de desvalor no meu trabalho, de não enxergar minhas qualidades, de ficar achando que todo mundo tá lá para me sacanear, para me pegar e que tem o favorito. Isso pode até acontecer, tá? Isso pode ter, não estou dizendo que não existe, mas se você está numa frequência interior boa, você está protegido, isso não te afeta. Essa é a grande verdade, né? Então, não existe o perdão, existe o quê? Entender o que dentro de você está gerando aquilo e resolver isso. Aí, com isso, você dissolve a situação e se liberta daquilo. E aí, quando aquela pessoa que você olhar e você me fez isso, você vai olhar para ela e não vai sentir nada. E vai estar tranquilo, vai estar livre. Olha que glória! Você dissolveu aquilo, porque você resolveu dentro de você e aquilo some. E pronto. E assim, né? Nós somos inteligentes, né? Se a pessoa tem aí umas tendências, né, a querer enganá-lo, de briar, ou se, né, tem alguns valores, uma moral meio esquisita, a gente não é bobo também, né? A gente não vai chamar a pessoa para ir jantar na nossa casa. A gente, ok, trata ela lá, lida, né, convive e tal, e beleza, mas sem ficar com ranço, sem ficar alimentando coisas ruins, né? A gente toma nossos cuidados, mas a gente tá leve, né? Não estamos mais presos a isso, a esse sentimento ruim. Olha só, a gente finalmente entende que o outro foi só um instrumento para ensinar aquilo que você precisava aprender. Isso é tão legal quando você consegue chegar nesse entendimento. E é você querer, é você se abrir, porque aí com certeza os espíritos amigos eles conseguem vir e começar a te ajudar a enxergar.
Não espere que você vai receber ajuda se você está revoltado, se você está rancoroso, se você está amargurado, se você está. Não vai funcionar. Por quê? Porque você não dá o campo, a energia necessária para que os espíritos amigos consigam te mostrar, consigam te ajudar a enxergar. Então, assim, enquanto você não resolve, né, e você vai soltando essas coisas que te fecham, né, os caminhos e te fecham as percepções, as ideias, os insights, eles não vêm. Né? Então, quando você chega nesse entendimento de que era dentro de você, você quer resolver aquilo, você quer dissolver a situação, você quer se libertar, você está entendendo finalmente, né, que o outro foi um instrumento divino e você quer realmente aprender a lição, ela se faz presente, você entende e você segue adiante. E demora o tempo que você precisar para isso. Se você for mais difícil, ficar batendo cabeça vai demorar mais. Se você, né, quiser ser mais fácil, a coisa vai ser mais fácil. É tão simples quanto isso, gente. E olha só que interessante. Jesus, que é um cara genial, sabia disso profundamente e ele nos avisou, mas a gente provavelmente não tinha entendido até então. Olha só como ele avisou, né? Aqui um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Se contra vós pecou vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Olha só que coisa interessante. E de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. O que isso quer dizer aqui nas entrelinhas? Isso quer dizer, não fica fazendo chacrinha, não fica fazendo escândalo, não fica fazendo, sabe, arruaça. Não, resolve ali, no particular, né? No interior. Né? Você não precisa resolver até com a pessoa, é com você. É com você que você vai resolver. E se por acaso ainda ele for uma pessoa querida, ok, talvez você até vá ali, né? Mas se não for esse o caso, a coisa aqui é, não fica reclamando, não fica fazendo lamúria, não fica fazendo estardalhaço, fazendo isso, né, um circo. Vai de boa, quietinho ali e resolve. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E aí Jesus, que era um cara incrível, respondeu assim. Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Por que Jesus falou para perdoar 70 vezes 7 vezes? Porque Jesus sabia dessa historinha que eu acabei de contar para você, que o perdão é uma coisa interior, é uma coisa que vem de dentro, quando você entende o como você atraiu aquela situação para você e resolve aquilo dentro de você. Agora, como Jesus sabe que o desafio de você entender e aprender isso é grande, e é grande mesmo, tá? É bem grande. Ele recomendou, cara, perdoa 70 vezes 7 vezes, porque até você conseguir aprender isso, pelo menos você não vai estar fazendo mal, se dando cabeçada, perseguindo o outro e aquela coisa toda. É por isso que ele avisou isso. Que ele sabia que isso é um processo, né? E que é um processo que pode ser lento. Na maioria de nós é, porque nós somos, né, e não estou aqui jogando pedra, mas é natural, a gente é orgulhoso, a gente é cabeça dura, a gente tem essa tendência mesmo de, o outro que me fez, né, eu não tenho nada com isso. Então ele avisou, perdoa porque, olha, até você entender vai demorar um pouquinho. Então é isso que ele estava avisando aqui. E aqui, ó, fazendo uma junção do livro dos Espíritos com o Evangelho, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, olha só que interessante este trecho do Evangelho. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial
também não vos perdoará os pecados. Ora bolas, vocês sabem aqui que a gente não acredita em pecado e a gente sabe que pecado não existe, certo? Então aqui a gente precisa ler, né? E a época foi o que deu para escrever, tá? É a linguagem que foi possível para a época, para o momento, para aquelas pessoas entenderem. Aqui a gente precisa, né, traduzir. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que você não terá o perdão se você não resolver isso, né, com você. É isso que quer dizer que o Pai Celestial não vos perdoará. Porque Deus nunca vai nos condenar de nada. Nunca. Lembra a palestra de Deus? Deus nunca vai nos condenar. Porque Deus nos conhece intimamente. Deus faz parte da gente. Ele sabe que a gente está numa jornada de aprendizado, ele sabe que a gente está fazendo o nosso melhor. Então não existe isso aqui que o Pai Celestial não vos perdoará. Isso aqui é só um alerta para dizer que se você não fizer no seu interior, não vai resolver no exterior, não vai resolver nada. Agora vamos juntar o livro dos Espíritos. Pergunta 661. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Olha só a resposta que interessante. Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as palavras. Olha ali, ó. Só o obtém mudando de proceder. Juntando com o de cima, seu Pai Celestial não vos perdoará se você não mudar o seu proceder, o seu interior. Resolver dentro de você. Tá entendendo? Espero que eu esteja conseguindo me fazer explicar, porque para mim isso faz grande sentido e é o que eu estou tentando trazer para vocês. Vamos mais. Interrompendo o ciclo de vingança e violência. Olha que interessante. Veio Cristo e disse: retribui o mal com o bem. E disse ainda: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança, e não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Ora, não pode ultrapassar o presente nem o passado, né? E o que ele está querendo te dizer aqui é, primeiro, quando você exercita essa coisa do perdão dentro, e você não retribui o mal com o bem, desculpa, isso, você retribui o mal com o bem, você está quebrando um ciclo de vingança e de violência. Você está entendendo que, de novo, volta lá no que eu falei agora há pouco, aquela criatura que fez seja lá o que for, ela estava sendo um instrumento para te ensinar alguma coisa que você precisa aprender, né? E mais ainda, ela pode ser um instrumento inconsciente, ou seja, ela talvez ainda não tenha caminhado o suficiente para entender também que aquilo que ela fez realmente pode não ter sido uma coisa legal, mas você estava aberto, você estava suscetível a receber aquele mal. A primeira coisa que você vai fazer, e junta também com o 70 vezes 7, é não retribuir o mal com o mal. Você não vai pagar o mal com o mal. Porque você fazendo isso, você está se vingando, você está retribuindo a violência, você está perpetuando o ciclo de agressão. Ao pagar o mal com o bem, minimamente não praticando, né, mais mal, não retaliando, você já está fazendo muita coisa, né? E essa coisa do o insulto, suportar um insulto, é aquilo que eu digo, gente. A pessoa vem e que quer falar um monte de verdades para você, né? E você, orgulhosão, iludidão, você se fica todo, né, enfesado, fica todo magoado, milindrado.
Por que que você vai ficar assim? Você não sabe quem você é? É aquela brincadeira que, cara, olha quanta sabedoria tinha nas tias da escola, né? Ah, tia, ele me chamou de bobo. Aí a tia falava assim, mas você é bobo? Não, eu não sou bobo. Então por que que você tá bravo? Porque a gente fica lá remoendo, ele falou que eu sou bobo, ele falou que eu sou bobo, eu não sou bobo, eu não sou bobo. É porque você não tá conhecendo você e se dando o seu crédito. Você entendeu? É um exemplinho besta, mas aplica na tua vida. Aplica. Você vai ver que maravilha que é isso. Então, assim, não tem insulto que cola em você. Porque você se conhece, você sabe que você está fazendo o seu melhor, você acredita em você acredita no valor das coisas que você faz as coisas com capricho. Você entendeu? Então você não precisa entrar nessa fria. Olha só que coisa maravilhosa. Quer dizer, está dentro de você sempre, né? E agora, juntando com o livro dos Espíritos, né? Olha aqui a pergunta 887. Jesus também disse: Amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Aí a resposta. Certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se procura tomar vingança. Olha ali, ó, amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. Aqui resume tudo. Perdoar-lhes vem daquilo que eu acabei de falar, é resolver dentro de você e dissolver a situação. Resolver dentro de você e acabou. Aquilo não te afeta, não te machuca mais. Retribuir o mal com o bem corta o ciclo de vingança, corta o ciclo de violência, você cresce moralmente, você dá mais um passo adiante e você fica imune àquele tipo de mal. Você só tem a ganhar. Legal, né? Bastante coisa para refletir aqui, hein? Eu espero ter conseguido pelo menos soltar uma fagulha aí para que você reflita e, né, consiga começar a se libertar dessa coisa tão ruim que é ficar, né, preso nesse ciclo de me fizeram isso, me fizeram aquilo, me prejudicaram e eu tô mal, tô sofrendo. Espero que você consiga finalmente entender que realmente são as nossas posturas, as nossas ideias, né, as nossas atitudes interiores que atraem e causam as coisas na nossa vida. E que com isso você consiga dissolver todas as situações que porventura você ainda esteja preso do passado e que você fique imune a qualquer outra coisa que possa vir a acontecer na sua vida no futuro. Porque se você estiver, na verdade, nem vai ocorrer, nem chega perto. Quando você está nesse estágio que você entende essas coisas todas, você realmente ganha uma proteção natural feita por você mesmo. E Deus, como é justo, não vai deixar uma pessoa que está protegida sofrer ou acontecer alguma coisa com ela. Tá bom? Gente, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Espero que vocês possam aproveitar e eu desejo que todos fiquem aí bem e na paz de Deus.